Olá pessoal, espero que estejam todos bem, fico muito feliz que você esteja de volta aqui no Descomplica Penal, esse canal que nós temos como objetivo descomplicar o direito penal, facilitar para que você entenda o direito penal. Se você está gostando das nossas aulas, se você tem aprendido o direito penal aqui, compartilha, avisa o teu amigo que também tem dificuldade para vir para cá e aprender com a gente, tá bom? Outra coisa, se lembre que as apostilas desta aula e de todas as outras estão lá no site do curso.jus, www.curso.jus.com.br. Se inscreve no nosso canal e vamos trabalhar, vamos aprender direito penal. Vamos ver hoje um tema sobre direito penal, um tema bastante importante. Nós vamos falar sobre analogia. Então vamos lá para a tela, vamos ver analogia, tá? Então, no último vídeo, nós falamos sobre interpretação da norma penal. Nós vamos falar hoje sobre analogia. Não confunda. Analogia não é um tipo de interpretação da norma, mas sim um meio de integração da norma penal, onde há uma lacuna, onde não há norma, onde o legislador deixou de colocar uma norma, de colocar uma lei, uma regra. Então, o intérprete, o juiz, ele se vale da analogia, esse meio de integração da norma penal para fazer com que a gente consiga ter uma resposta do ordenamento jurídico para um caso que não foi disciplinado em lei. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Opa. Voltei aqui, beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que você saiba é que há dois artigos muito importantes sobre analogia no nosso ordenamento jurídico. Um está no Código Penal, artigo famoso que nós já vimos aqui no Descomplica, que é o artigo 1º do Código Penal. E o segundo artigo importante é o artigo 4º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Então vamos lá, vamos ler esses artigos, vamos relembrar que com certeza você já viu esses dois artigos. Olha lá. O artigo 1º do Código Penal, bem famoso, você já conhece, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Princípio da legalidade, princípio muito importante para o direito penal, na medida em que não pode haver crime. Nós não vamos falar de punição de um cidadão se não houver uma lei que defina aquele comportamento como crime. Não vamos falar da pena, da sanção penal sobre o cidadão, se não houver uma lei que cominou aquela pena também. A gente já sabe disso, nós já vimos isso como princípio, então isso aqui é bastante importante e você já conhece. Um outro artigo que vai tratar desse tema da analogia é o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB, a famosa LINDB, tá? Que diz, quando a lei for omissa, então teve uma omissão, tem uma lacuna na lei, o juiz decidirá, ele tem que decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Não é por acaso que a analogia vem antes dos costumes e vem antes dos princípios gerais do direito. A analogia vem antes porque o nosso sistema, ele prioriza a aplicação da lei. Então, se não há uma lei regrando um caso, o juiz não pode dizer assim, ó, eu não vou decidir. Ele tem que decidir. Necessariamente ele tem que decidir. Aí só o que vai acontecer? Ele, tendo que decidir, ele faz o quê? A primeira coisa que ele faz, a primeira providência que ele faz, que ele adota, é se valer da analogia. Ele pega um caso que foi regrado no ordenamento jurídico e aplica aquela regra para um outro caso semelhante a um outro caso parecido, tá bom? Essa analogia aqui do direito penal é a mesma analogia lá do direito civil e de todos os outros ramos do direito. Não é uma analogia especial, não, é a mesma analogia. Porém, aqui no direito penal, por conta do princípio da legalidade do artigo 1º do Código Penal, a analogia tem um regramento próprio, tem uma maneira de ser aplicado toda própria. Perfeito? Então, vamos lá, vamos continuar.
Então, dentro disso tudo que eu comentei com vocês, qual um possível conceito de analogia que nós podemos ter? Então, vamos lá para a tela. Ó. Não é forma de interpretação da norma, mas forma de complementação da norma penal. Pode também ser chamado de processo integrativo. Nós vamos integrar de forma que se complemente o ordenamento jurídico. É a aplicação de uma norma prevista para um caso a outro caso para qual não há norma prevista. E o objetivo o quê? Suprimir lacuna indesejável e involuntária da lei. Justifica-se a aplicação da analogia tendo em vista a semelhança entre ambos os casos. Pode-se afirmar que a analogia é forma de complementação da norma penal, uma vez que o legislador não tem meios de prever todas as situações e, por isso, não podendo o juiz eximir-se de sentenciar, nem podendo cometer injustiça, deve valer-se do ordenamento jurídico como um todo, mesmo sem haver previsão específica para resolver o caso posto em julgamento. Deu para entender? Você conseguiu visualizar isso? Então, o legislador, ele não consegue prever todas as situações. Então, de forma involuntária, sem querer, ele acaba omitindo algumas situações. E aí, a bomba cai no colo do juiz. O juiz não pode se omitir de decidir. Então, o que o juiz tem que fazer? Ele analisa todo o ordenamento jurídico e, havendo uma semelhança de uma norma, de uma regra para esse caso aqui, ele pega esta regra e aplica para o caso que não havia um regramento próprio. Perfeito? Muito bem. Então, eu estou achando que, na verdade, eu só estou revisando esses conceitos, são conceitos que você já tinha. Por quê? Porque são conceitos, como eu disse para você já viu não só em direito penal, mas você já viu isso aqui em direito civil e em outras matérias. Muito bem? Então, vamos embora. Olha lá. Gente, não é qualquer analogia que cabe no direito penal. Somente analogia in bonam partem. E o que é essa tal de analogia in bonam partem? É analogia na boa parte, na parte boa, na parte legal. Mas boa para quem? Boa para o réu. Só cabe no direito penal brasileiro analogia se for para favorecer o réu. Eu sei que tem gente aí que arrepia quando fala isso aí, tá vendo? Direito penal é muito bonzinho, só serve para proteger o réu. Já pedi para você analisar a situação pensando que réu não é somente aquele bandido, aquele cara que você pensa que tem cara de mal, aquele cara que você não gosta. Réu não é somente o estuprador, réu não é somente o bandido do mal, réu não é somente o traficante, não é o homicida. Réu é qualquer pessoa que está sendo investigado, é qualquer pessoa que está sendo denunciado, que está sendo processado, tá certo? Então, qualquer um de nós pode ser réu. E vocês vão ver os exemplos que eu vou dar aqui de analogia in bonam partem, que é muito possível que um cidadão de bem, uma pessoa que procura obedecer às leis, seja um réu, esteja na condição de réu. E aí você vai falar, pô, legal, nessas situações realmente, somente se for para favorecer o réu, que deve haver aplicação da analogia, tá bom? Então, a analogia in bonam partem é a analogia utilizada para beneficiar o acusado. E somente esta é permitida em direito penal brasileiro, tá? Em respeito a qual princípio, gente? Princípio da legalidade, que nós lemos, inauguramos a nossa aula de hoje, artigo 1º do Código Penal. Perfeito? Muito bem, bora lá. Quais são os requisitos para aplicação da analogia in bonam partem, que é a única que cabe? A outra analogia que vai prejudicar o réu não cabe no direito brasileiro. Quais são os requisitos? Então, a doutrina estabelece estes requisitos. Vejam vocês. Um fato que não foi regulado pelo legislador. Segundo requisito, um fato que foi regulamentado pelo legislador, que é semelhante ao fato que não foi regulamentado. E terceiro requisito, um ponto comum, um ponto de contato entre o fato não regulamentado e o fato regulamentado. Tá? Dessa maneira fica um pouco abstrato. Vou dar 2 exemplos aqui, 2 situações
para clarear a situação e para facilitar a tua vida. Vamos lá? Primeiro exemplo, aborto. Aborto permitido no caso de estupro. Você sabe que uma das situações em que é permitido o aborto, segundo o Código Penal brasileiro, não é obrigatório, tá bom, pessoal? É permitido. Se dá no caso de estupro. Então, imagine você a seguinte situação. Uma mulher, ela é submetida à força por um desconhecido. O exemplo é de um desconhecido, mas não precisava ser um desconhecido necessariamente. Por um desconhecido, à conjunção carnal. E, como fruto desta conjunção carnal, deste estupro, essa mulher fica grávida. Neste caso, o aborto é permitido pelo ordenamento jurídico. Agora, onde está o estupro nesse caso? Está no artigo 213 do Código Penal. Então, o estupro, ele está regulamentado, o aborto, no caso de estupro, está regulamentado no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Beleza. Agora, só que o seguinte, o aborto, no caso de estupro de vulnerável, não está previsto no nosso ordenamento jurídico. Então, o que é o estupro de vulnerável? Estupro de vulnerável se dá quando uma pessoa ela é submetida ao ato sexual, seja a conjunção carnal, seja outro ato libidinoso, contra a vontade, ou mesmo que seja com consentimento, mas desde que a vítima tenha menos do que 14 anos. Tudo bem? Então, olha o exemplo que eu vou dar. Imagine uma menina de 14 anos, menos de 14 ela tem que ter, na verdade, ela tem 13 anos. E ela se mantém com ela conjunção carnal, tá? Você sabe que conjunção carnal em direito penal é o quê? Penetração pênis-vagina. Todo outro ato sexual que é diverso da penetração pênis-vagina é chamado de outro ato libidinoso. Perfeito. Lembrou? Muito bem. Essa menina que tem menos de 14 anos, no nosso exemplo ela tem 13 anos, ela mantém conjunção carnal, ainda que seja com o consentimento dela. Ela queria. Só que, em função desta conjunção carnal, ela fica grávida, ela engravida. Nestes casos, não há previsão legal para a possibilidade de se praticar o aborto. O aborto, nesses casos, não está previsto. A possibilidade do médico praticar o aborto com o consentimento da vítima, dessa menina de 13 anos, ou seus pais, e o médico não ser condenado pelo crime de aborto. Insisto, não há essa previsão legal. Aí, quando nós vamos no segundo ponto, segundo requisito, nós vemos que para o crime de aborto existe essa regra. Está lá no artigo 213. O artigo 128 do Código Penal vai autorizar a cessação da gravidez, a interrupção da gravidez, ou seja, a prática do aborto pelo médico, com o consentimento da vítima, no caso de estupro. Então, olha lá, o primeiro requisito, uma situação não regulamentada pelo legislador. Segundo requisito, uma outra situação semelhante regulamentada pelo legislador. Terceiro, o ponto de contato entre as duas situações. Qual é o ponto comum? Estamos diante, em ambos os casos, de uma gravidez não consentida, resultante de estupro. Todavia, uma está regulamentada, estupro do artigo 213, e a outra não está regulamentada, estupro de vulnerável. Qual é a solução dada pelo juiz? Em favor do réu, no caso, o médico, ele poderá praticar o aborto, ele não será condenado. Por quê? Pela utilização da analogia. O juiz se faz uma analogia em bona partem para favorecer o réu e ele será absolvido pela atipicidade da conduta, porque há um permissivo legal, artigo 128 do Código Penal. Muito bem, vamos para mais um exemplo? Perdão judicial. Você lembra do perdão judicial? Existe um exemplo que é claro, só que acaba confundindo um pouco os estudantes, que é o seguinte. Imagine você que um pai, ele está limpando uma arma de fogo e ele acaba matando o filho, porque a arma estava municiada e ele não percebeu, o filho morre. Imagine o trauma para esse pai.
Então, esse pai, o que que acontece na cabeça desse pai? Esse pai fica mal, terrivelmente, o único filho dele, é filho que ele amava desesperadamente, e ele causou a morte do filho. Você acha que há necessidade da aplicação de uma pena sobre esse pai? Então, o legislador vai dizer que, nesses casos, o juiz pode deixar de aplicar a pena. E o que que vai acontecer, então? Nós teremos a extinção da punibilidade por esse instituto que é chamado de perdão judicial. Muito bem? Entendeu? Agora, só não confunda uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente fica tão em cima desse exemplo que as pessoas acham que é por conta... o perdão judicial só ocorre quando o pai mata o filho. Não é, tá bom, pessoal? Pode ser, inclusive, que o réu nem conheça a vítima. Quer ver um exemplo? Imagine que uma pessoa esteja dando carona para alguém, ou não, a pessoa esteja, vamos ficar no Código Penal, a pessoa esteja manuseando um explosivo e ele manuseia essa granada, um dinamite, sei lá onde que ele vai achar isso aí, e ele pega e há uma explosão. Com a explosão, uma pessoa que ele não conhece morre e com a explosão ele fica paraplégico. A situação, a conduta dele que causou a morte, o homicídio culposo da pessoa que estava passando, o atingiu de tal maneira que a punição é desnecessária. Deu para entender? O juiz também pode deixar de aplicar a pena. E ele nem conhecia a vítima. Perdão judicial. Tudo bem? Onde que está isso, professor? Está lá no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal. Dá uma olhadinha lá, você vai encontrar o perdão judicial. Muito bem. Aí vamos lá. No caso do acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Quando você vai no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 302, nós temos um crime chamado de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A pessoa está dirigindo o veículo e ela pratica uma conduta imprudente, negligente ou imperita. Ela anda em alta velocidade, ela sabe que o veículo está sem freios, mas mesmo assim ela dirige com esse carro. E dirigindo em alta velocidade ou dirigindo com um veículo que sabe que não tem freios, acaba produzindo um acidente e esse acidente resulta na morte de uma pessoa. Muito bem. Vamos supor que essa pessoa está dirigindo em alta velocidade, falando no celular, e quem está do lado dele é o seu filho. E a pessoa dirigindo, falando no celular em alta velocidade, acaba perdendo a direção e bate num poste. E o que acontece? O filho dessa pessoa, desse motorista, acaba morrendo. Olha o que nós temos aqui. Nós temos um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Muito bem. Cabe perdão judicial? Não existe previsão legal. Então, nós estamos diante de uma situação, tá, que não há previsão legal. Mas há o perdão judicial no homicídio culposo do Código Penal. Então, qual é a solução que pode ser dada pelo juiz? Analogia in bonam partem, em favor do réu. Vai favorecer o réu e ele será absolvido, não é absolvido, na verdade é concedido perdão judicial, que é uma causa de extinção da punibilidade, se valendo da analogia. Então, nós estamos diante de ambos os casos de um homicídio resultante de uma conduta negligente, imprudente ou imperita. Um homicídio está regulamentado, que é o homicídio culposo do Código Penal, e o outro homicídio não está regulamentado com o perdão judicial. Então, aplica-se a regra de uma situação regulamentada a uma outra situação que não está regulamentada, mas que é muito parecida. Deu para entender analogia in bonam partem? E por que somente nesses casos que favorecem o réu? Muito bem. Analogia in malam partem é aquela que prejudica o réu. É proibido no nosso ordenamento jurídico. Não há possibilidade de ser utilizado. Tá bom? Vamos supor, não existe isso, mas eu vou dar um exemplo que seria analogia in malam partem. Mas, insisto, não é aplicado, não pode. Mas seria uma situação de analogia in malam partem. Punir-se o médico veterinário, nos termos do artigo 282 do Código Penal. O que prevê o 282 do Código Penal? Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Olha o que diz o artigo.
exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Se nós nos valêssemos da analogia, o que ia acontecer? Nós íamos interpretar que o termo médico, que é o profissional que cuida da saúde de seres humanos, nós estenderíamos, nós faríamos entender que também serviria para o veterinário, que é o médico que cuida da saúde de animais. Isso aí seria uma analogia em Malam Partem, uma analogia que prejudicaria o réu. Não se aplica no nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Muito bem, vamos continuar mais um pouquinho, falei. Ó, interpretação analógica. Miguinhos, não confundam. Interpretação analógica é um meio de interpretação. Faz parte do processo interpretativo, tá? E interpretação analógica não se confunde com analogia. Se você pegar manuais bem antigos mesmo, mas muito antigo, 1940, você é capaz de achar algum lugar falando que interpretação analógica e analogia são a mesma coisa. Mas hoje em dia nenhum doutrinador confunde esses termos. A interpretação analógica se dá da seguinte maneira, ó, é um processo interpretativo que se dá em alguns dispositivos penais, onde o legislador, após uma sequência casuística, o que é sequência casuística? Quando o legislador dá alguns exemplos. Utiliza-se de uma formulação genérica, e esta formulação genérica deve ser interpretada de acordo com aqueles exemplos que ele acabou de dar. Tá? Fica meio complicado assim, então vamos dar alguns exemplos aqui para você conseguir visualizar. Ó, artigo 121 do Código Penal. Homicídio, matar alguém. Forma qualificada. Olha como que se dá uma das possibilidades de qualificação do crime de homicídio. Quando o homicídio é cometido mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O que é um motivo torpe? É aquele motivo nojento, é aquele motivo que não tem honra nenhuma, é aquele motivo que você pega e se espanta e fala, verdade, você matou por conta de dinheiro, você se vendeu, você matou por conta de uma recompensa, por conta de... o cara ia abastecer seu veículo por um ano, verdade, por conta de uma compra no mercado, você matou, é por isso mesmo. Ou, então, são motivos torpes, motivos que não têm honra nenhuma. Agora, um outro motivo torpe. Bom, você matou pelo quê? Foi por paga? Ele te pagou, te deu dinheiro? Não. Foi uma promessa de recompensa? Olha, você mata e depois eu vou te dar o dinheiro? Não, não foi. Então, qual outra situação? Bom, ele não me deu dinheiro e nem prometeu que me daria dinheiro, mas ele prometeu que me daria 1 ano de compras. Ele me daria... eu entraria com ele no mercado e ele pagaria as minhas compras quando eu quisesse. Um outro exemplo, favores sexuais. Eu matei o marido da moça porque ela disse que se eu matasse o marido dela, ela transaria comigo. Motivo torpe. Eu interpreto esta situação, esse motivo, de acordo com as outras situações anteriores. Isso que é interpretação analógica. Eu interpreto conforme os exemplos dados pelo legislador, tá bom? Então, interpretação analógica é isso. Quando eu interpreto uma situação de acordo com os outros exemplos anteriormente dados pelo legislador. Perfeito? Olha um outro exemplo aqui, ó. Artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem o crime ou quando não qualificam o crime. Quando o crime é cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Então, traição dificulta a defesa do ofendido? Dificulta. Eu falo para ele assim, oi, tudo bem? Eu sou seu amigo, eu finjo que sou amigo dele, ele, confiando na minha amizade, eu vou lá e o mato. Isso dificultou a defesa dele. A emboscada, eu fico escondido,
porque eu sei que ele passa em determinado lugar todos os dias, e quando ele passa, eu, com essa emboscada que eu fiz, eu o mato. Eu dificultei a defesa dele, concorda? Mediante dissimulação, eu me disfarço de alguma maneira. Eu dissimulo a situação de tal maneira que a pessoa não consiga se defender. Também, novamente. Ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. A utilização de uma arma de fogo, sendo que a pessoa não tinha uma arma também. Se eu tenho uma arma de fogo e disparo, o que vai acontecer? É impossível ela se defender disso. Então, eu estou interpretando essa última situação de acordo com os outros exemplos dados pelo legislador. Então, vamos lá de novo ler o conceito de interpretação analógica agora que você já tem esses dois exemplos na sua cabeça. É o processo interpretativo, que se dá em alguns dispositivos penais, onde o legislador, após uma sequência casuística, ou seja, após dar alguns exemplos, utiliza-se de uma formulação genérica que deve ser interpretada, essa formulação genérica deve ser interpretada de acordo com os casos, ou seja, os exemplos dados anteriormente. Beleza, pessoal? Tá certo? Então, muito obrigado de você estar aqui. Fico feliz realmente de poder contribuir com o seu conhecimento, fazer com que o direito penal entre na sua cabeça. Eu não sei se você é daqueles que gosta muito de direito penal e está aqui para aprender um pouco mais, ou se você tem dificuldade de entender direito penal e está aqui para conseguir finalmente entender essa matéria. Sendo de um jeito ou de outro, eu espero ser útil para você. Muito obrigado, fica com Deus e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, tchau!